Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso, e hoje estamos com uma lista muito interessante, os 8 estádios que mais receberam a grande final da Libertadores. Eu já vou explicar aqui antes de começar a lista. É o jogo decisivo, não são os jogos de ida, por exemplo, são os jogos que decidem o título. Geralmente o jogo de volta ou até mesmo o jogo de desempate, algo muito comum que acontecia antigamente. Eu vou citar as ocasiões no vídeo. Antigamente, o time jogava em casa e fora. Caso cada time tivesse uma vitória em casa ou fora nos 2 primeiros jogos, tínhamos um jogo de desempate. E aí, esse estádio do jogo de desempate, o jogo decisivo, vai ser o citado na lista, beleza? São jogos decisivos, tá bom? Mas antes, vamos de meta? Deixa aí pra mim 3.000 likes nesse vídeo até amanhã. Eu acho que vocês conseguem, é um tema interessante, muita gente pede e muita gente vai gostar de saber, porque tem estádios brasileiros nessa lista, beleza? Não baixou o aplicativo da OneFootball ainda? Baixe, para você ficar informado de todas as notícias, alertas de gols, transferências do seu time, dados do Campeonato Brasileiro, de jogadores, dados avançados. Então não perde tempo, é 100% de graça. Basta acessar pelo meu link, é o primeiro da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vamos embora pro vídeo. Indo direto ao ponto, o estádio que mais recebeu finais de Libertadores, o jogo decisivo, foi o Centenário de Montevideo, no Uruguai. Ele recebeu a grande final 8 vezes, mas empatado com o segundo lugar. A primeira foi em 1968 e foi o jogo de desempate, Estudiantes 2, Palmeiras 0, com o Estudiantes campeão. E como eu disse antes, o jogo de desempate acontecia porque o Palmeiras venceu um jogo, o Estudiantes venceu outro, aí o jogo de desempate era remarcado, e nesse caso foi no Centenário de Montevideo e o Estudiantes venceu por 2-0. A segunda final foi em 1970, Peñarol 0, Estudiantes 0, e título do Estudiantes depois de 1-0 na Argentina. Em 1973 foi a terceira final, Independente 2, Colo-Colo 1, também jogo de desempate. Em 1977, Boca Juniors 0, Cruzeiro 0, foi o jogo de desempate e o Boca foi campeão nos pênaltis. Em 1980 também teve final lá, Nacional do Uruguai 1, Internacional 0. O Nacional foi campeão. Em 1981, Flamengo 2, Cobreloa 0. Foi o jogo de desempate. Em 1988, Nacional 3, News Old Boys 0. Nacional campeão. E a mais recente, o ano passado, 2021, Palmeiras 2, Flamengo 1. Aí já no formato de final única. O outro estádio, o segundo dessa lista, que também recebeu 8 vezes a grande final da Libertadores, foi o Estádio Nacional do Chile, lá em Santiago. A primeira final ele recebeu em 1965, que foi Independente 4, Peñarol 1, e foi o jogo de desempate, obviamente o Independente campeão. E recebeu a final de 1966 também, River Plate 2, Peñarol 4, também o jogo de desempate. Em 1967, Racing da Argentina 2, Nacional do Uruguai 1, também jogo de desempate. Em 1974, Independente 1, São Paulo 0, jogo de desempate, o Independente campeão. 1976, Cruzeiro 3, River Plate 2, também jogo de desempate. Em 1982, Cobreloa 0, Peñarol 1, Peñarol campeão, aí já era o jogo da volta mesmo. 1987, Peñarol 1, América de Cali 0, jogo de desempate. Em 1993, Universidade Católica 2, São Paulo 0, mas o São Paulo foi campeão porque venceu o primeiro jogo no Morumbi por 5-1. Agora vamos para o terceiro colocado de nossa lista, que recebeu 5 jogos decisivos de títulos da Libertadores, que é o Morumbi, em São Paulo, a casa do São Paulo Futebol Clube. A primeira final foi em 1992, São Paulo 1, News Old Boys 0, o São Paulo foi campeão nos pênaltis. A segunda final foi em 1994, São Paulo 1, Vélez Sarsfield 0, da Argentina, mas o Vélez nessa ocasião foi campeão nos pênaltis e impediu aí o tricampeonato seguido do São Paulo. A terceira final aconteceu em 2000, Palmeiras 0, Boca Juniors 0, e o Boca foi campeão nos pênaltis. A quarta final foi em 2003, Santos 1, Boca Juniors 3, e o Boca foi campeão. E a quinta final e última foi lá em 2005, São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, e o São Paulo se sagrando aí tricampeão na ocasião. O quarto colocado da nossa lista é La Bombonera,
casa do Boca Juniors, que recebeu 4 finais de Libertadores. A primeira lá em 1963, Boca Juniors 1, Santos 2, com o Santos campeão. A segunda em 1978, Boca Juniors 4, Deportivo Cali 0, e o Boca foi campeão. A terceira final foi em 1979, Boca Juniors 0, Olímpia também 0, mas o Olímpia foi campeão depois de vencer o primeiro jogo. E a quarta e última final disputada na Bombonera, o jogo decisivo, foi em 2001. Boca Juniors 0, Cruz Azul 1. E o Boca foi campeão nos pênaltis, porque o Boca tinha vencido fora de casa, perdeu em casa, mas venceu nos pênaltis o título. O quinto colocado na nossa lista é o Estádio Monumental de Núñez. Também recebeu 4 jogos decisivos da Libertadores. O primeiro foi em 1962, Santos 3, Peñarol 0, e foi o jogo de desempate. A partir daí, só deu River Plate em sua casa. Em 1986, o River Plate venceu por 1-0 o América de Cali e foi campeão. 10 anos depois, em 1996, o River Plate venceu por 2-0 também o América de Cali e foi campeão também. E em 2015, o River Plate fez 3-0 no Tigres do México e foi campeão. O sexto colocado da nossa lista, também com 4 jogos decisivos de título de Libertadores, é o estádio do Pacaembu, em São Paulo. Recebeu 4 decisões. A primeira em 1961, Palmeiras 1, Peñarol 1, e o Peñarol foi campeão depois de vencer o primeiro jogo. A segunda decisão foi em 2002, São Caetano 1, Olímpia 2, e o Olímpia foi campeão nos pênaltis. Lembrando que o São Caetano venceu o Olímpia no Paraguai por 1-0, mas acabou perdendo no Pacaembu. A terceira decisão foi em 2011, Santos 2, Peñarol 1, com o Santos campeão, e depois em 2012 recebeu 2 finais seguidas, Corinthians 2, Boca Juniors 0, e o Corinthians foi campeão. O sétimo colocado na nossa lista é o Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina, a casa do Independiente, até hoje o maior campeão, com 7 títulos. E o estádio recebeu o jogo decisivo em 3 ocasiões. A primeira em 1964, Independiente 1, Nacional do Uruguai 0, e o Independiente foi campeão. A segunda em 1972, Independiente 2 e Universitário do Peru 1, e o Independiente se sagrou campeão. E a terceira decisão em 1984, Independiente 0, Grêmio 0, Independiente campeão após vencer o Grêmio no Estádio Olímpico. Então as 3 finais foram disputadas e vencidas pelo Independiente. E o oitavo e último colocado aqui da nossa lista, claro, bem enxugada, é o Estádio do Mineirão. Também recebeu a decisão por 3 vezes. Em 1997, Cruzeiro 1, Sporting Cristal 0 e o Cruzeiro campeão. Depois, em 2009, Cruzeiro 1, Estudiantes 2, aquela noite traumática para o torcedor cruzeirense, e o Estudiantes foi campeão. E em 2013, Atlético Mineiro 2, Olímpia 0, e o Atlético foi campeão nos pênaltis, porque havia perdido também no Paraguai por 2-0, conseguiu o gol no final e foi campeão da Libertadores em 2013. Vocês entenderam a lista? Esses são os estádios que mais receberam o jogo decisivo, o jogo do título, o jogo que levantou taça na história da Libertadores até hoje. A final deste ano de 2022 será no Equador, no estádio do Barcelona de Guayaquil. Quero que vocês me digam aí, quais desses estádios são os mais lendários da Libertadores. Muita gente pensava que o Maracanã estaria nessa lista. Lembrando que se fôssemos falar de jogos de final, o Centenário de Montevideo lá no Uruguai tem de 20 jogos de finais. Por exemplo, o Santos em 2011, o primeiro jogo da decisão foi lá. Mas não, essa lista são os estádios que receberam o jogo do título, o jogo decisivo. Qual dessa lista é o mais lendário para você? E em qual desses estádios o seu time levantou o troféu, se ele está nessa lista? Deixa aí nos comentários. Deixa o like também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.